Bem-vindo, bem-vinda! Estamos iniciando mais um episódio do Capervan, o seu podcast de saúde, atividade física, qualidade de vida, movimento. Estamos aqui semanalmente levando conteúdo de qualidade para todos vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. Aliás, se você ainda não está nos seguindo aí nos nossos canais digitais, aqui estão os nossos endereços. Nos sigam aí, compartilhem, dividem. Podem dividir aí a informação com seus amigos, com seus familiares. Compartilhem o conteúdo de Capervan com todo mundo que você conhece aí. E hoje nós vamos ter um programa muito especial. Muito especial porque vamos falar sobre saúde, mas principalmente sobre lesões e prevenção de lesões, que é o mais importante. É um programa cheio de conteúdo que eu tenho certeza que para você que se mexe, para você que é do exercício, vai ter conteúdo relevante. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero dizer a todos vocês que cuidar da saúde é fundamental. E o exercício tem um papel muito grande nisso tudo. Você já sabe, você está cansado de saber quando você vai a uma consulta médica, o médico sempre pede para você: coloque exercício, coloque movimento aí no seu dia a dia. Se você ainda não tem isso enraizado aí no seu cotidiano, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai ter que se cuidar, vai ter que colocar esse exercício, esse movimento. E se você já tem o exercício como rotina e eventualmente tem ali uma dorzinha, um incômodo, natural, é normal, mas tem saídas para isso. Você vai encontrar caminhos para se livrar desses problemas. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar o Alberto Banac, que está em um parque aqui em São Paulo e vai trazer os convidados para a gente, relatando as principais dúvidas, os principais problemas quando surge uma dorzinha no treino. Fala, Capriote, estamos aqui de novo do parque, vamos hoje falar sobre medicina. Eu sei que você está recebendo aí a doutora Ana Paula Simões, que treina aqui inclusive com a gente, e nós vamos tirar dúvidas do pessoal sobre contusões, sobre reabilitação, sobre fisioterapia. É um assunto que está na moda, o pessoal está na época das maratonas e corredor adora saber sobre isso daqui. E a Ana Paula, todo mundo sabe, é uma referência nesse mundo. Gente, vamos lá, vamos escutar o pessoal, o que eles têm a dizer, quais são as dúvidas deles. Se prepara, Ana Paula, que corredor tem muita dúvida, hein? Capriote, estou aqui com a Clarissa que treina na Ranfan, do meu amigo Mário Sérgio. Ela fez a maratona de São Paulo agora para 3 horas e 38, ficou toda feliz, foi o recorde dela. Foi. Nós estamos hoje no nosso programa com a Ana Paula Simões, legal, que é uma médica, que é uma sumidade. Super conheço, adoro o trabalho dela. Ai, que bom. Qual a dúvida que você tem, quais as dores que você sente, o que você acha dessa parte das dores na corrida? Você já teve problemas, como é que você lida com isso? A gente brinca no grupo que as dores andam, né, no corpo. Hora dói aqui, hora dói o calcanhar. Parece que ela corre junto com a gente. Pra mim, o que mais pega quando eu começo a correr muito em volume é a parte do quadril. Aqui realmente, assim, se eu não faço fortalecimento as 3 vezes na semana, aumentou um pouquinho, já fica assim terrível a dor, aumenta o volume e fica a dor assim muito ruim. Eu brinco que eu tenho que fazer sempre Shakira aqui pra conseguir sobreviver à corrida. Basicamente, assim, mas fortalecimento eu tenho que fazer, mas eu tenho, sabendo, né, a parte nutricional, a parte de preparo, faz toda a diferença. Porque quando eu corri em Florianópolis, eu fiz 4,16 sozinha, no desespero. Falei, eu quero fazer uma maratona na vida. Peguei uma planilha na internet, corri sozinha. Quando eu comecei a treinar, treinamento nutri, ortopedista, a vida mudou aí com o pessoal da Ranfan, eu consegui fazer 3,38. Então, tem que ter esse acompanhamento aí com frequência. Parabéns para a Clarissa, que também tem dores. Ela fez 2 maratonas e tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Obrigado, Clarissa. Obrigada a você. Eu quero apresentar então a nossa convidada de hoje. Ela tem 47 anos de idade, é casada e mãe de 2 filhos. Ortopedista e médica do esporte em São Paulo, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Foi médica da Seleção Brasileira de Futebol por 10 anos, atuou nas Olimpíadas do Rio em 2016 e atualmente é professora da Santa Casa de São Paulo e diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. É corredora, representou o Brasil no Mundial de Sydney em 2024, sendo a 5ª melhor brasileira na classificação geral, unindo a
trajetória dela na medicina, no esporte e a paixão por cuidar de atletas. Doutora Ana Paula Simões. Ana, bom dia, seja bem-vinda, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda ao Caperuana. Obrigada, eu já fico lisonjeada pelo convite, eu fico igual quando é convocado para a seleção brasileira, sabe? Você tá lá, tem vários médicos, pessoas boas, e aí te chamam, e você fala assim, poxa, isso faz toda a diferença aqui para o nosso coração e passar o nosso amor para a medicina. E desse momento você entende bem, porque você atuou lá com a seleção por muito tempo, né? Exatamente. Você viu de perto ali o drama e a alegria das atletas, né? Foi ali que eu me construí como médica do esporte, porque eu tinha feito ortopedia e a partir do momento que você tá no dia a dia ali com o esporte ali, vivendo 24 horas quando a gente é convocado, eu falei, igual você tá na Big Brother, sabe? Você vive intensamente aquilo só com o pessoal da seleção brasileira. Então é lidar com a alimentação, lidar com as dores, com o psicológico, com a saudade de casa, com as lesões. Então ali você transforma realmente a medicina do livro em realidade, que é o que eu amo, né? Praticar esporte e cuidar de quem pratica. E qual que é a diferença de cuidar de atleta profissional, de gente que leva o corpo ao limite, de atletas amadores, que é o que você faz hoje, né? Cuida de tanta gente, cuida de mim, né? Cuida de tanta gente. Como é que é isso? O atleta profissional e o atleta recreacional? O profissional, ele vive disso para sustentar a família e pagar os boletos, né? Então, tudo ali tem que ser muito mais rápido e resolutivo. O amador, a gente fala assim, eu consigo tratar igual o profissional, mas a gente tem tempo. A gente tem tempo para esperar o resultado mais conservador, que se não der certo, a gente pode terminar numa cirurgia. O atleta profissional, geralmente, se está em cima do muro, a gente vai para a cirurgia. A gente vai para coisas mais invasivas, resolutivas, porque ele tem um jogo, ou uma corrida, ou algo para entregar no fim de semana. E ele, se não for, tem outro que vai pegar o lugar dele. Então, ele tem essa expectativa de resultado mais rápido. Então, a gente tem que estudar mais, resolver mais rápido. A fisioterapia tem que ser mais resolutiva para entregar ali o atleta para o próximo jogo, para o próximo treino. A pressão em cima do médico que cuida do atleta profissional, ela é gigante também, né, Ana? Eu vivi ali as maiores tensões da minha vida, porque é cobrança 24 horas. Doutora, não vai voltar para o campo? Quando que essa atleta pode voltar? Não vai liberar? E aí, quando está lesionado, quando volta? Tá demorando, então é uma pressão absurda e a gente tem que falar o seguinte, olha, eu não dependo da célula dela para poder... É celular, né? Então a reconstrução ali de um osso, de um tendão, de um ligamento, a gente tem estímulos que a gente faz com os aparelhos da fisioterapia, eventualmente algum analgesia, se for um processo inflamatório ou só apenas dor, mas a gente depende muito mais da resposta do corpo da pessoa. Então a gente explicar isso ali para um preparador físico e para um professor, às vezes é complicado, porque ele também precisa entregar o resultado. E é por isso que muitos atletas profissionais chegam no final da carreira com o corpo realmente destruído, né? Assim, com um corpo de gente bem mais velha, né? Profissionais e os amadores que gostam de performance também, porque é uma cobrança de ultrapassar os limites quase que a todo custo, né? Passando por cima até dos limites que você entende como normais. Então, a pessoa quer sempre superar, né? Eu estou misturando aqui o no pain, no gain com a superação. E nessa superação, você está numa linha tênue que você geralmente, se ultrapassar, vem a sobrecarga ou lesão. E isso me parece tem sido cada vez mais constante, não é, Ana? Nessa exposição que as pessoas buscam nas redes sociais, expor os seus feitos, os seus números, me parece que tem muito amador, atleta recreacional aí, passando do ponto, não tem não? Eu acho que é uma mistura de fatores, não só rede social. Hoje o mundo está muito imediatista. A gente tem hoje uma pessoa que acabou de começar na corrida, pode ser até esquecer rede social, mas ela quer resultado tão rápido que ela esquece que o corpo também precisa de uma adaptação. Então eu atendi na semana passada uma pessoa que nunca fez uma prova e colocou a primeira inscrição no desafio do Dunga. Para quem não conhece, o desafio do Dunga é uma prova de fim de semana que é 5, 10, 21 e 42 na sequência lá no... Quinta, sexta, sábado e domingo. Exato, e é a primeira prova da vida dele. Mas como assim? Exato. Então, ele se colocou como desafio e não é o primeiro, não. Eu tenho outros que a empresa dá uma maratona, né? Trabalha numa empresa e a empresa dá uma maratona e a pessoa começa com uma maratona como primeira prova. E aí, acaba indo no consultório com o quê? Com as lesões de overuse, overtraining, e esse caso, especificamente, estava com uma fratura por estresse no calcanhar. Porque, obviamente, o corpo dele está sofrendo uma sobrecarga. Ele é capaz, nosso corpo é capaz. Só que precisa de uma adaptação e cada um
precisa de um tempo. E no caso dele está sendo insuficiente. Não, então, ele não vai fazer o desafio do Dunga. Provavelmente não vai conseguir, né? Mas a gente tem que criar ali dentro do conceito dele entendimento de que ele precisa primeiro cicatrizar a fratura ou a lesão, no caso de outro paciente, depois treinar e aí ser capaz. Então tudo isso ele vai ter que aprender, como meu marido diz, na dor ou no amor, né? Ele vai ter que aprender, as pessoas têm que aprender. E aí, respondendo a sua pergunta, as pessoas, elas querem, além de mostrar nas redes sociais, também coisas rápidas, e a resposta rápida e imediatismo. Eu acho que vem muito por causa de internet, WhatsApp. Você recebe, às vezes, a pessoa que escreve assim, oi, bom dia, fica já esperando você responder e não fala o que quer. Antigamente, a gente escrevia uma carta, demorava 2 dias para receber a resposta. Exatamente. Então, tudo hoje é muito rápido. Então, elas querem também que o corpo responda rápido, um treino, uma velocidade, e depois, além de tudo, ficar postando para receber likes ou comentários ou se sentir mais especial. Quer dizer, é preocupante isso do ponto de vista médico, isso que está acontecendo, Ana? Você acha que a gente pode ter aí uma enxurrada de problemas e lesões? Tem muita gente chegando ao mundo da corrida, né? Muita gente, a corrida tem crescido bastante, mas tem muita gente fazendo esse tipo de bobagem aí, aumentando o número de lesões? Sim, é aquele tipo de pessoa que quer mais mostrar para as pessoas do que sentir o prazer de correr, né? Então eu tenho certeza que eu e você, quando a gente começou 10, você muito mais talvez que eu, né? Eu comecei há 10 anos a correr, eu ia pela minha sensação de esforço, eu não queria entregar, não queria resultado, porque eu nem sabia que tinha provas ou fazer resultado, eu só queria perder peso, que foi o meu caso no início da corrida. Então a minha corrida foi muito feliz no meu começo. E talvez esse resgate da felicidade em praticar esporte é isso que as pessoas têm que buscar, não resultado. O resultado é uma consequência. E aquela coisa de você também se desafiar, é interessante você ter um objetivo, algo a querer, né, alcançar, mas tem que ser em pequenos passos, né, pequenas metas para você conseguir atingir aquele primeiro quilômetro, depois aquele 5K. Meu primeiro 5K foi inesquecível. Porque eu nunca imaginei que eu conseguiria. Eu estava no 2,5 e falava assim, eu não estou aguentando, ainda falta metade, né? Então, é uma coisa ali única que a primeira vez a gente fala, poxa, as primeiras vezes, né, da nossa vida são inesquecíveis e as pessoas querem acelerar tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, acaba se machucando porque ultrapassa o limite do corpo. E aí entra o médico para tentar resgatar isso e falar, olha, é para a saúde, não para se machucar ou para... tentar fazer algo que o seu corpo não é capaz. Inclusive, a corrida, a gente sabe que o primeiro maratonista veio a óbito, né? Porque o corpo realmente não estava preparado. E a gente vê hoje, no Brasil, acontecer isso, no Brasil e no mundo, né? De pessoas virem a óbitos durante a prática do esporte. Sim. Qual foi a sua primeira prova de 5K, essa que você achou que não ia conseguir terminar? Foi uma corrida noturna, que era aquelas night runs, que eu acho que ainda tem em São Paulo, a convite do grupo de corrida que eu fazia parte no clube, que eu sou sócia do Clube Sírio. Então a gente tinha um grupo de corrida e todo mundo, vamos fazer uma corrida? Ah, vamos, quando? Era uma corrida noturna. E aí o clube forneceu uma van para a gente ir até o lugar e foi uma festa. Eu nunca imaginei essa sensação ali como se estivesse numa balada, num show, sabe? Aquela euforia, aquelas descobertas, as pessoas ali todos para um objetivo, e eu ali, obviamente, não estava preparada a ponto de fazer nada mais do que me divertir, né? Eu costumo dizer que quem cruza uma linha de chegada uma vez, dificilmente vai parar só em uma, né? Exato. Aquela atmosfera ali contagia, né? É única, é uma sensação de euforia. Assim, é você fazer parte de uma bolha, se sentir pertencente, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tá com os amigos, tá com pessoas que têm o mesmo objetivo, e eu faço até um paralelo aos outros esportes, quando você junta com um grupo para fazer um jogo de vôlei, um jogo de futebol, então você recebe aquela energia dos próprios pares, né? Então na corrida a gente tem ali, apesar de ser um esporte individual, ele é muito coletivo por conta dessa largada e depois no meio da prova. Eu faço muita amizade no meio da prova, muita. Eu tive agora o 30K da Run the Bridge, eu fiquei com uma amiga para sempre, a Paula, ela ficou correndo comigo uns 5K, depois mais para frente eu fiz uma nova amizade, no final a gente fica aquela resenha boa e isso eu falo que é para a vida inteira.
É verdade. Eu já cruzei com a Ana em tantas corridas, é assim mesmo, né? Ela cruza com a gente vai batendo papo ali, vai conversando, aí ela dispara, ela vai na frente, vai embora, e depois a gente se encontra novamente, e é realmente uma grande festa. Agora, Ana, falando agora do ponto de vista médico, não é? Como médica, claro que além da questão física, não é? Da questão emocional, o que é que você pode destacar de benefício para as mulheres, não é? Que você enxerga mais aí no seu dia a dia do consultório, que a corrida entrega bastante para as mulheres mesmo? Primeiramente, o bem-estar, que eu acho que acima de tudo é a sensação da gente se sentir dona do corpo, né? Que eu vejo que a mulher, como antigamente, eu vejo muito pelas minha mãe, minha família, que é dona de casa, que fica ali naquele ambiente indoor e se deixa, né, levar pelo envelhecimento, sobrepeso, sedentarismo, cansaço, depressão muitas vezes, né, e não sai de casa, vive a vida familiar porque é cultural. Então a mulher, quando ela consegue tomar as rédeas da própria vida e se libertar dessa cultura de você só ficar ali no mundo familiar, eu acredito que ela ganha, né, uma razão e uma vida. Então, eu acho que muito mais do que só a saúde, que talvez é o que você quer na resposta, eu acho que ela ganha vida. A mulher, quando ela consegue praticar esporte, ela consegue tomar as rédeas ali da sua própria liberdade. Agora, os ganhos são infinitos, né? Que então a gente pode começar desde a saúde mental, onde você consegue abrir ali a vasodilatação cerebral e pensar melhor, liberar endorfinas, hormônios de amor e de prazer, porque a endorfina, né? Ela vem junto com a morfina, que é uma sensação de analgesia, de bem-estar, e depois passando, eu enxergo assim melhor as coisas, a gente escuta melhor, a gente desenvolve os nossos sentidos. A parte do coração, a gente ganha capacidade cardiovascular também, então a gente consegue subir a escada de casa melhor, a gente consegue andar melhor quando faz as viagens, e a gente regula também os nossos hormônios também, a gente consegue melhorar o nosso sistema endocrinológico. Passando para o músculo esquelético, a mulher ela vai se sentir mais definida, com mais massa muscular, ela se sente mais vigorosa também. Então, em todos os aspectos são benéficos. Não tem assim um número para te falar. Cada uma sente ali uma verdade, uma nova vida. Agora, você é médica ortopedista. Normalmente essa é uma especialidade mais masculina, né? O que é que te levou para a ortopedia, Ana? O esporte, uma resposta bem clara. Eu, na faculdade, primeiro que eu fiz magistério, né? Minha família toda de professor e ninguém tinha feito faculdade na minha família. Então eu fui para a linha de ser professora também, fiz magistério. Só que durante a minha formação, eu já praticava esporte, eu fui nadadora do Corinthians, então eu nadei a minha vida inteira, fui competidora, até sul-americano foi a minha participação. E eu gostava sempre de praticar esporte e fui buscar isso, não achei no magistério ali talvez uma conexão, e eu vi que na medicina seria interessante buscar alguma coisa que lidasse com o esporte, só que não tinha medicina esportiva. Eu entrei em 97 na faculdade e não existia. E a parte mais próxima da medicina esportiva era o ortopedista, então eu via que quando alguém se machucava num jogo de vôlei, que eu participava de tudo na faculdade, vôlei, basquete, tudo, que eu queria mergulhar no esporte, machucou, para onde vai? Eu queria ir junto, para saber quem ia cuidar daquele atleta que se machucou. Caía no ortopedista. Aí eu falei, professor, posso ficar com você aqui no fim de semana? Então eu ficava durante a semana na faculdade e no fim de semana acompanhando um ortopedista. E aí quando ele me mostrou parafuso, placa, gaiola, aqueles fixadores externos, eu falei, que é isso? Porque é isso que eu quero. Eu falava, eu desconhecia todo aquele mundo, eu não sabia, porque a mulher não ganha chave de fenda quando é pequena, coisas assim, né? E para mim era muito diferente de uma boneca, sei lá, que eu também fui muito moleca, mas mesmo assim não era apresentado para uma menina esse tipo de material. E aí eu falava, como que é isso? E aí foi mais uma curiosidade junto com o esporte, e aí foi para ortopedia. E hoje você usa furadeira, usa martelo, usa tudo isso aí no seu dia a dia, né? Para furar osso, a gente usa broca, parafuso e a medicina, a especialidade na medicina esportiva veio depois também, né? Veio porque é depois. Uma especialidade nova também no Brasil, né? Exatamente. Durante a ortopedia, a gente tinha que apresentar os casos, né? Então, lá na Santa Casa, a gente tem todo dia às 7 da manhã a apresentação de do caso clínico que a gente vai operar. E eu ficava puxando os casos de esporte para mim. Então, rompeu o Aquiles, deixa eu apresentar esse caso. Aí eu sugava aquelas informações
informações e passava com amor e gostava muito desses casos que lidavam com atletas e esporte, e aí eu sentia uma diferença. Esse atleta que iria voltar rápido. No sistema normal, as pessoas que se machucam, elas estão trabalhando em algum lugar, elas preferem ficar afastadas até melhorar, porque voltar para o trabalho mancando ou com dificuldade, para eles é difícil. Então, eu percebi uma diferença. Quando a gente operava alguém que não era do esporte, era muito mais longo o tempo de recuperação. A pessoa, a gente chama de work compensation, ou ganho secundário ali, mas eu acho correto dentro, né, de um sistema que a gente tem, mas o atleta era ao contrário, a gente tinha que brigar para a pessoa esperar. Mas você não pode pisar. Não, doutor, eu já quero pisar. Mas você não pode correr. Não, doutor, eu preciso correr. Eu falava, caramba, essas pessoas têm algo diferente. E eu comecei a entender que o atleta ele tem uma necessidade de mobilidade, de retorno precoce. A fisioterapia tem que começar mais rápido do que as outras pessoas, e porque eles querem essa gana de voltar. E eu falei, é esse paciente que eu quero. Eu quero cuidar de alguém que queira retornar mais rápido. E aí eu fui fazendo as especialidades. Foi quando eu estava dando uma palestra e o nosso amigo Runco me viu e falou, Ana, eu preciso de uma mulher na seleção, porque o esporte feminino precisa de uma mulher para estar ali dentro. E eu entrei na CBF. Foi ali que eu entendi que as necessidades de um atleta são diferentes, até para poder estudar quando elas se machucavam, e tinha outras questões que não eram só ortopédicas. E aí a medicina esportiva ela virou um leque maior dentro da minha ortopedia, porque agora eu vejo exames laboratoriais, outras queixas que não só musculoesqueléticas. Muito legal, isso é muito importante, né? E principalmente uma mulher, né, que tem essa sensibilidade de poder tratar, muitas vezes, dos homens que estão no ambiente masculino. Normalmente, quando você se machuca, é o ortopedista. Não, tem a ortopedista, não é? A Ana Paula, que ela cuida disso com muita eficiência. Agora, Ana, qual é a lesão? Qual é a grande lesão do corredor hoje? Você enxerga no seu consultório? Qual é o grande problema de lesão em corredor hoje? Sempre são as lesões por overuse, sobrecarga, né? Então, a pior para mim é a fratura por estresse. Tem bastante hoje? Muita, muita. Toda semana eu tenho no meu story, eu conto o caso do dia, sempre tem na semana um caso de fratura por estresse, porque se eu ficar repetitivo eu tenho todo dia, né? Então a fratura por estresse ainda me surpreende, porque eu conto assim, imagina você com a sua mão dar tanto soco na parede até ela quebrar. É isso, a fratura por estresse é você bater os seus ossos no chão até eles se quebrarem. Então, na minha concepção, isso é o auge ali da pessoa não sentir dor, porque você imagina, você quebrar um osso e continuar correndo, você ter tanta resiliência de suportar o processo até quebrar e só procurar o médico na hora de quebrar, e ao mesmo tempo é um distúrbio metabólico, porque o corpo ele não consegue ter energia para poder suprir aquela necessidade da corrida, e ele tira do osso essa energia. Então ele acaba tirando ali das suas fontes mais nobres, né? Tendão, músculo, osso, para dar energia para a pessoa. Então ela está relacionada a sobrecargas, o excesso de treino, a pessoa que quer manter o corpo sequinho, porque corredor tem essa noia também de estar leve, e aí ele deixa de repor os nutrientes. E uma coisa que eu sempre falo também, que é o descuido com a própria saúde, que é fazer check-up. Então, às vezes a pessoa não sabe que está faltando uma vitamina D, não sabe que tem uma osteopenia, não sabe que está com problema de tireoide, porque não fez o exame ou não tem acesso, que infelizmente no Brasil a gente sabe que muita gente não tem, mas ainda assim a gente tem os grupos na Escola Paulista, na USP, na Santa Casa aqui gratuitos. Eu sei que no Brasil tem outros hospitais de escola também que conseguem atender pelo SUS, mas essa busca do olhar clínico também. Então é um tripé, né? Nutrição, que geralmente está falho, a parte clínica e o excesso de treino. E aí a gente tem agora outros comemorativos também que a gente associa, que é sono ruim, então a pessoa dormir mal, muito estresse, né, que isso também está relacionado, e a gente coloca junto ali com a pessoa que quer se superar, tem sempre aquela gana ali de querer performar por conta do que a gente estava falando também, ou da rede social, ou do imediatismo que hoje as pessoas têm. Tem algumas coisas que são importantes aí, né? Você falou do sono, que é o descanso, é o treino, obviamente, e tem a questão da alimentação, que hoje também virou uma loucura, né? Uhum. Todo mundo tentando encontrar um caminho, aí, um atalho para... E muitas vezes não consegue.
acaba tendo problemas de nutrição, falta de aporte ali de vitaminas e tudo aquilo que está embalado ali na nutrição, não é, Ana? Exato, a nutrição é um pilar fundamental para o atleta, porque eu faço um paralelo com o carro. Você tem um carro, você coloca a gasolina e a alimentação. Só que determinado ponto da estrada, se você não repõe a gasolina, o carro vai parar. Então, existe um tempo de uso dessa gasolina durante a sua estrada. Cada um tem o seu. A média, a gente pode colocar 30 minutos, 40, para alguns 20 minutos, você já tem que colocar gasolina de novo. Então, é lógico que tem pessoas que conseguem andar 2 horas com o carro lá, sem repor nada, que são pessoas que eu falo fora da curva, ou treinadas para muito tempo de jejum, ou de alguma forma a pessoa tem esse metabolismo diferenciado. Mas a grande maioria precisa ali colocar um carboidrato, uma glicose, uma reposição de eletrólito, um sal durante o seu processo de treino ou corrida para manter o carro andando. E algumas pessoas não fazem essa reposição. E aí o corpo começa a tirar de fontes nobres para poder pôr. A gordura, infelizmente, é a última a ser acionada. Então ela fica ali de reserva, literalmente, para você utilizar quando você está num estágio que não tem mais de onde você tirar. Então é fundamental a nutrição, e eu esqueci também que um dos pilares é o fortalecimento. Então a gente não pode deixar de falar que os corredores e outras modalidades esportivas negligenciam muito o fortalecimento muscular. Isso é a base para qualquer esporte. Fazer ali 2, 3 vezes por semana exercícios funcionais para a gente dar força e base para o nosso esporte. Bom, já que nós falamos aqui de alimentação, de nutrição, tá aqui, ó, Dux Nutrition. É a Dux que está com a gente aqui, nossa parceira. Aliás, a melhor suplementação esportiva do Brasil aqui, ó, da Dux Nutrition. Muito obrigado ao time da Dux. A Ana Paula vai levar whey fantástico para casa. Você usa o whey, né? Eu uso whey pós-treino e no meio da minha tarde. Também, uma dica, né? Boa, ó. Pessoal que tá vendo, no meio da tarde dá aquela fomezinha ali que a gente... O que eu faço? Meu cafezinho da tarde, eu ponho um scoop de whey, misturo, tomo e falo assim, agora eu posso esperar até a hora do jantar. Isso é sensacional para você não ficar comendo aleatoriamente, assim, ganhando caloria. Então, segura bem o nosso dia. Vai levar o Whey Protein da Dux, que é sinônimo de qualidade. Se você quiser o melhor suplemento do Brasil, tá aqui, ó, embaixo. Tem cupom de desconto, pode entrar aí no site da Dux Nutrition, você vai levar whey protein, creatina, gel de carboidrato, enfim, toda a linha de suplementação da Dux Nutrition, a melhor suplementação do Brasil, tá aqui, ó, entra aí agora no site, coloca aí o cupom de desconto, a Ana vai levar para casa e você também pode levar para a sua o melhor suplemento esportivo do Brasil. E também a Joma, que me veste aqui em todas as edições do Caperrun. Um abraço ao timaço da Joma. Tá aqui, ó, lifestyle da melhor qualidade, com toda a beleza da linha da Joma. Não só nos produtos que a Joma tem aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Joma é sinônimo de qualidade. Tá aqui, ó, lifestyle da melhor qualidade para todos vocês. Também tem cupom de desconto. Entre aí no site da Joma agora, coloque aí o cupom de desconto e você vai levar todos os produtos da Joma para você desfrutar da melhor maneira, ou no dia a dia, ou na sua modalidade esportiva, em todas as modalidades que a Joma está presente. Ô Ana, como é que é a sua rotina, hein? Porque é duro, hein? Você tem que treinar, você treina para maratona, você tem que atender os seus pacientes lá no consultório, você tem a família, tem os filhos, né? Tem o marido. Como é que você dá conta de equilibrar tudo isso aí? Eu tenho uma frase. Dê algo para fazer para quem já está ocupado. Você vai ver que ele vai responder muito melhor para aquele cara que está no sofá sentado e demorando para fazer. A gente que não tem tempo, a gente resolve as coisas porque a gente otimiza tudo. Então, não tem ociosidade, eu não consigo ficar parada. Então, eu tô aqui falando com você, tô pensando em outra coisa, tô fazendo... As mulheres têm um pouco disso, né? A gente tem aquele meme que tem vários botões e o homem tem um botão. É engraçado que quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de continuar fazendo as coisas, porque quando eu paro... Eu falo, e agora? Eu já começo a pensar em fazer alguma outra coisa. Então, é interessante porque eu organizo dentro da minha rotina, treinar bem cedinho. Então, eu sou a primeira a acordar na minha casa. Quando eu chego, eu acordo os meninos e aí eles vão para o treino deles. Então, lá em casa é uma das coisas que é importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes, que a gente dá o exemplo e arrasta. Então, quando está chovendo, frio, qualquer coisa que aconteça, as crianças não perguntam, eles já acordam, sabem que tem que colocar roupa para ir para o treino.
Não tem essa, tá chovendo, eu não vou hoje. E a gente vê que quando eles chegam para fazer esporte, só tem os dois lá, porque as mães não levam. Porque tá chovendo, porque tá frio. Não é, o esporte, ele tem que ser um hábito, igual a gente toma banho. Você pensa quando você toma banho, você só vai. Escovar o dente, a gente só vai. Né? Então, tá tão no piloto automático na minha casa, que eu dou graças a Deus, que eles não perguntam, eles não falam, posso não ir hoje? Não existe essa pergunta. Então, é isso. Então, na minha rotina, eu não me questiono se tá frio, se tá chuva, se eu tô cansado ou não. A minha roupa já tá preparada pelo meu eu amoroso do dia anterior, porque o eu preguiçoso nunca quer levantar da cama. Então, eu só levanto, pego a roupa, visto e vou. Eu não penso, depois que eu vejo que tá chovendo. Aí eu falo, puxa, tá chovendo, mas aí eu já tô na rua, entendeu? Eu já vou. Agora compraram uma esteira nova lá e às vezes eu faço em casa o treininho lá quando tá muito ruim o tempo. Mas de qualquer forma é piloto automático pro treino. Depois crianças e aí aquela história, um belo café da manhã e a gente começa a parte clínica, né? Atender no consultório. E depois no fim do dia a família. Então tá encaixado na rotina. Agora a questão por ser mulher, existe esse cuidado ali com a família, que eu vejo que muitas têm em casa essa dificuldade e a gente precisa de uma rede de apoio. Então eu falo, combine com seu parceiro ou parceira que você precisa desse momento para você. Eu acho que é importantíssimo isso tá alinhadinho, sabe? Porque no começo, meu próprio marido falou assim, mas precisa treinar tanto? Precisa tanto? E aí eu fui explicando para ele que era importante para eu estar feliz. E eu chego no treino feliz exatamente para mostrar para eles que essa felicidade é para mim importante, além de me sentir bem de praticar esporte. Então, a gente também precisa passar essa importância para os nossos familiares e para as pessoas. Fica um pouco com as crianças que eu preciso ir lá me cuidar por 1 hora. 2 no máximo, e voltar para casa feliz. Eu acho que é uma conversa que as pessoas precisam ter entre si para não ter atritos. E aí eu falo, ó, 1 vez por mês ou 2 eu vou lá fazer uma competiçãozinha, que é aquelas provinhas que a gente faz, e 1 por ano, que é a minha meta, uma maratona também, que aí é uma viagem, que aí já dura uns 7 dias, que ele foi 1 vez comigo e falou assim, eu não vou mais. Você passou por mim, só deu um toque, eu vim aqui do outro lado do mundo para te acompanhar. Eu falei, amor, eu não sabia que você queria que eu não ia parar para dar um beijo. Você acha? Eu ia perder 30 segundos do meu tempo. Então ele não vai mais nas minhas provas. Aí a gente deixa a viagem para a família com a família e as minhas maratonas 1 por ano, sozinha. Qual vai ser a desse ano, Esse ano é Chicago, minha quinta maratona. Já tá na reta final agora, né? Mas aí agora estou inventando as outras majors, né? Então, o que acontece? Como eu estou no 40 a mais, existe aquele campeonato mundial. Sim. Então, eu vou buscar o índice para o campeonato mundial do ano que vem, que vai ser em Cape Town, que é vai ser a nova major, como foi ano passado em Sydney. Sim. Então, se eu conseguir o índice, eu vou fazer Cape Town, 26, e depois eu vou deixar as outras 2 que estão faltando para 27 e 28. Aí eu fecho a mandala nova. Faltam Tóquio e Londres. Tóquio e Londres. Para você completar a mandala. Então, quer dizer que você vai para Chicago agora, já buscando o índice para o Mundial. Você é muito competitiva, né, Ana? Você gosta de se desafiar bastante ali, né? Gosto. Mas eu acho que é mais pelo meu histórico. Isso vem lá de trás, né? Pelo seu histórico de atleta, histórico, né? Eu acho que está muito na minha memória afetiva e familiar. Meus pais gritando, vai, mano! E eu querendo entregar aquele resultado para eles, para sentir o amor, sabe? Aquela coisa de você ser reconhecida pela... sempre aquela história de querer agradar os pais, né? Só que eu trago isso agora para mim. Então, eu quero me agradar conseguindo os meus índices. Então, enquanto o meu corpo responder, é lógico que os índices vão se adequando. Então, eu estou 47, quando eu chegar no 50 vai cair um pouco, porque, obviamente, as pessoas sabem que a gente não vai tendo as mesmas respostas que há 10 anos atrás. O nosso cérebro sempre quer, né? A gente sempre acha que pode, mas o corpo, ao envelhecer, ele não consegue recuperar mais como antes. Então, a gente ativa, consegue ali fazer um tirinho, alguma coisa, mas fica dolorido. Eu acabei de fazer o meu tempo run, não consigo nem andar direito hoje. Então, é uma necessidade de mais tempo de recuperação e a gente acaba ficando mais lento ao longo da vida. Mas mesmo assim eu tento, né, me desafiar, conseguir ali os objetivos. E uma coisa importante é escutar o corpo, Capri. A maioria das pessoas com dor quer continuar a entregar a planilha verde. A gente tem que aprender que quando o corpo está cansado, dolorido, segura um pouco o ritmo, diminui um pouco a intensidade. Às vezes, conversar com o seu professor, olha, não dormi bem à noite, posso entregar só o volume, a quilometragem, não o tempo, porque eu não vou conseguir fazer tanta força. Porque nessa de querer entregar o treino, a pessoa se machuca. E eu aprendi isso só também há pouco tempo.
A gente hoje tem esses aplicativos que a gente consegue ver se a gente está com a taxa de estresse muito alta, se a sua noite de sono foi boa. Então, é legal você olhar de vez em quando essas métricas para saber se o treino dá para fazer força ou não. Sim. E é ali que a gente consegue predizer lesão. Se você exagerar e ultrapassar isso, às vezes machuca. Então, eu tô de olho nessas tecnologias, aprendendo com elas. Tem uma dica boa para você também, os ouvintes. Eu faço uns prints, às vezes, dos meus treinos e coloco no chat, na inteligência artificial, e falo assim, por favor, comente meu treino e coloque melhorias que eu posso fazer. Você tem que ver o que vem ali de interessante. Olha, seu tempo de contato do solo da perna esquerda foi um pouquinho maior, é a perna que eu tenho mais dor. Então ele fala que eu fico mais tempo no solo com a perna, então eu tenho que aprender a tirar ela mais rápido do chão, que o tempo de contato do solo é onde está a incidência de lesões, é a quantidade de impacto que essa perna sofre. Então é interessante pegar esses dados e você ir aprendendo também, e eu acho isso incrível, porque ele fala ali com o que a gente sente, e a gente escutando o corpo, que é subjetivo, você vai alimentando a sua inteligência artificial e ela vai te devolvendo em novas coisas. E antes que às vezes um professor de educação física fale, isso é insubstituível, a questão de você ter um professor para fazer seu treino individualizado. Esses comentários e essas coisas da inteligência é para dados, para números, para a gente poder se validar ali como predição de lesão. Aliás, Ana, inteligência artificial, né? Esse é um tema tão relevante e tão presente atualmente. O que a inteligência artificial vai impactar na medicina esportiva, vai impactar na medicina, né? Muita gente está preocupada aí com o final de algumas profissões, com o surgimento da inteligência artificial. Eu tenho certeza que o médico não vai acabar, mas como é que a inteligência artificial vai impactar no dia a dia de vocês aí e trazendo benefícios para os pacientes, né? A gente tem que entender que ela está e não vamos voltar mais atrás. Então a gente tem que aprender a lidar com ela e somar. Ela não vai tirar o lugar, ela vai substituir, mas a pessoa vai se adaptando. Então, a primeira coisa a gente pode começar dos tênis, né? Os tênis com as altas tecnologias hoje que a gente já tem tênis com sensores que conversam com o relógio ou diretamente com o seu celular, que indica número de passadas, pisadas, oscilação vertical, cadência. Então, tem tênis que já coloca direto esse sensor, inclusive com palmilhas em 3D. Então, a tecnologia e a inteligência já vem desde a vestimenta até a tecnologia com as roupas, que a gente consegue ver a biomecânica da corrida da pessoa, e a gente consegue ver através dos dados que essas tecnologias vão desde a cinta, que a gente chama wearables. Wearables são vestimentas usáveis que a gente consegue medir. Então, o meu tênis, por exemplo, tem um pod que a gente consegue ver a minha potência da corrida que conversa com o meu telefone. A gente tem óculos 3D que também tem sensores que conseguem analisar também o tipo de frequência, onde você está indo, os lugares e traçar, inclusive, processos ali onde você pode fazer um percurso melhor. Existem as cintas cardíacas que são fundamentais para ver a sua parte cardiorrespiratória. Eu acho que isso são coisas que trazem dados, inclusive eu acho que a frequência cardíaca é a chave. Aqueles anéis nada mais são do que medidas de frequência cardíaca, né, do seu sono e do seu dia a dia, para ver como o seu coração e o seu corpo respondem ao estímulo. Então é dali que a gente vê se o seu corpo está capaz ou não de suportar determinada atividade, se você precisa de atenção. Então a medicina esportiva, ela fica atenta a esses dados que você transmite através desses wearables, né, dessas vestimentas inteligentes. Então veio para somar. Agora me dá sua mão. Isso aqui, ó, é insubstituível. É isso mesmo. O toque, o amor, o abraço, o que seu técnico vai fazer, o que seu médico vai fazer, de tocar, é insubstituível. A inteligência artificial não faz. Não faz. Então, para a pessoa se destacar hoje em dia como profissional, ela precisa sentir, porque a máquina nunca vai conseguir esse toque que a gente deu, essa conexão, o olhar. Então, o professor ou o médico ou qualquer profissional que está inseguro, não fique. Use essas ferramentas a seu favor, mas aprimore o seu amor pela profissão, porque é ali que você vai conquistar o seu cliente. Boa. Ô, Ana, você falou em frequência cardíaca, e a frequência cardíaca é o principal preditor de evitar lesão e melhorar desempenho na corrida? Sim. Quer dizer, a gente precisa respeitar a frequência cardíaca no treinamento para a gente melhorar e evitar o machucado?
Ela é a base, né? Todas as métricas são baseadas na fita cardíaca, na frequência cardíaca. Então, o Oura Ring, as cintas, qualquer vestimenta, geralmente a única métrica é a frequência cardíaca. Não tem como você ver respiração, a não ser que você coloque ali aquele tubinho, ou você coloque outras coisas para poder ver que tem algumas medidas de ver suor e etc. Mas para ver condicionamento físico é a frequência cardíaca. O coração é a chave de tudo. Então, a gente consegue, através de um teste ergoespirométrico, traçar sua zona 1, 2, 3, 4 até a 5 e saber aonde você vai conseguir correr. Então a gente chama de zona 1 e 2 aquilo que a gente consegue fazer conversando. A 3 é quando você já está no esforço moderado, mas você consegue fazer uma maratona até a zona 4. Agora a zona 5 são os pequenos tiros, pequenos estímulos e o seu coração ele vai entrar numa fadiga. E se você ultrapassa aquilo, eventualmente você já começa a ter sobrecarga e algumas pessoas que têm cardiopatias podem fazer ali um infarto, alguma lesão ali, ou predizer alguma alteração que não é interessante. Então, essas avaliações, a gente consegue detectar se o nosso corpo vai suportar até determinado ponto. Então, o que é o ideal? Para a gente considerar que está fazendo esporte, atividade física, a gente tem que aumentar a frequência cardíaca. A gente aqui conversando, a gente está numa basal. Não estamos praticando esporte. Agora, se a gente fazer isso dando um trotezinho, a frequência vai aumentar uns 30%, a OMS já fala que a gente está praticando esporte. Então, falar que pratica esporte, você tem que aumentar a sua frequência cardíaca. Agora, manter aquilo por um certo tempo, a gente já começa a ter gasto calórico e ganho, que são os benefícios do esporte. E quando a gente faz excessivamente, a gente tem que tomar cuidado para não ultrapassar esses excessos, senão vem os probleminhas que a gente pode ver ali, que são as sobrecargas, ou até mesmo, se o coração não está suportando, as falências, as fadigas, os desmaios, as vertigens, aquele mal-estar que a gente sente, às vezes, quando cada um que já passou por isso sabe, né? O que a gente recomenda? Diminui, desacelera um pouco, se possível para, toma uma água, respira um pouco, porque ali pode ter uma morte súbita eventual, né? Só chegando no extremo. Perfeito. Ana, você tem uma batalha também bem dura e bem árdua contra o jogo sujo no esporte, não é? Você luta aí para que todo mundo esteja limpo no esporte. Por que tem tanto amador aí usando de artifícios e química para melhorar a performance, se isso comprovadamente tem um prejuízo para a saúde também? São as drogas, né? A adicção, são pessoas que, infelizmente, eles querem passar por cima da própria saúde para mostrar resultado para as pessoas, porque eu acho que nem para... Eu tenho certeza que essas pessoas não dormem com a consciência tranquila, ou se dormem tem algum botão diferente, né, na cabeça ali. Na minha concepção, existem dois lados, né? Primeiro que existe também uma falha no profissional da saúde. Então, infelizmente, alguns profissionais acabam falando para esse atleta que, olha, você não está cansado? Você não está dormindo bem, a sua libido está baixa, olha, esse exame aqui está um pouquinho aquém do que deveria. Vamos tomar um negocinho? Então, o médico acaba sugerindo e existe a pessoa, também tem dois tipos, o que desconhecem que é doping e usam, e os que vão lá buscando o uso. Então, alguns acabam procurando o médico que já sabe que são prescritores, infelizmente, que existe. Tem uns que buscam na academia, porque a gente vê que é um núcleo muito forte ainda, né? Principalmente os esportes que têm o culto ao corpo muito forte. Então, você vê no halterofilismo tem muito doping, nos esportes que geralmente tem essa questão do corpo, né? Então, eles falam assim, eles têm uns jogos limpos, porque sabe que todo mundo já usa, né, no esporte, né, natural deles. Então a gente vê que está muito enraizado em alguns esportes e na corrida chegou, né, já tem um tempo, então as pessoas vão usando ali porque ouve do amigo, porque aquele que está correndo melhor ouve, e a gente infelizmente vê muitos efeitos colaterais. Então, para a mulher, quando elas usam testosterona, fica com aquela voz anasalada, acne, queda de cabelo, hipertrofia de clitóris, começa a ter alterações exógenas, e as endógenas são as piores, que é hepatite, cardiopatia, existem o próprio câncer por conta desse uso de anabolizante, e a gente vê as alterações laboratoriais nitidamente que mostram o uso de anabolizante.
No homem também quando eles aplicam, mas existe a indicação de reposição de testosterona no homem quando ele também está em déficit, em falha, mas o homem é um hormônio natural. Né? Na mulher, quando ela está na menopausa, ela tem que buscar a ginecologista do esporte dela para exatamente fazer a reposição hormonal feminina. Então, tem meninas muito jovens usando e homens muito jovens usando essa questão da tal reposição, que não é uma reposição, eles estão fazendo uma anabolização para poder correr melhor, ter um corpo melhor, elas colocam chip para poder secar mais rápido, né? E aí, junto com isso, vem muitos problemas e eu acabo pegando no consultório e fico triste. Que é um discurso que, assim, às vezes eu tenho altos e baixos, sabe? Às vezes eu me empolgo para poder lutar contra isso, depois eu desanimo um pouco, porque vem uma chuva de pessoas falando e as redes sociais, às vezes, eu tento não levar para casa, mas acaba levando, sabe? E o meu marido falando, você não pode entrar nessa briga que não é tua. Mas eu falo, se não for minha, de quem que vai ser, né? A gente precisa de uma voz, né? Mas é uma batalha hercúlea, Ana. O mundo trava essa batalha, o mundo do alto rendimento, né? Trava essa batalha e muitas vezes não ganha, porque a gente sabe que os médicos, que são os principais desenvolvedores do doping, eles estão sempre à frente, e os outros sempre tentando caçar ali, e o alto rendimento tem isso é histórico já, um problema sério, que acho que é um problema que a gente não vai resolver, o esporte não vai resolver, mas no amadorismo, talvez essa consciência devesse ser mais presente para essa gente que gosta de botar número nas redes sociais, né, e dividir os feitos nas redes sociais. A gente tem que lutar para ter mais exame antidoping, nem que seja anunciado, mesmo que não tenha, para espantar literalmente o uso, né? Não as pessoas, a gente quer que as pessoas participem da atividade, mas que as pessoas parem de usar. A questão é que os testes são muito caros, a média é R$5.000 um teste para fazer antidoping. Então os organizadores precisariam ter ali, vamos dizer que tem 3 pódios, feminino e masculino já são 6, né? Que a gente teria que fazer para 3 colocações. Então, se você colocar em números, o organizador vai gastar mais em antidoping do que na própria, né, premiação, no caso. Então, eles acabam deixando só para provas que são selo nível mais elevado da confederação e que tem premiação em dinheiro para elite. Então, no amador fica só caro, né, para a gente fazer isso, mas eu acho que deveria ser anunciado, olha, a prova vai ter antidoping, ia ser interessante o que ia acontecer, mas eu ainda prezo pela educação, então esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui é uma educação de quem está ouvindo, então eu tenho certeza que uma pessoa que está ouvindo a gente e vai parar de usar, eu já sei que o meu dever está cumprido. Então, se a gente conseguir atingir por educação essas pessoas, eu fico feliz. Então, é buscar médicos que prezam por esporte saudável e que têm, obviamente, o título de especialista, porque isso, infelizmente, tem muita gente por aí que acaba indo em profissionais que não têm a especialidade e, por isso, acabam usando os anabolizantes. Então, tem aplicativo, né, da WADA, tem o aplicativo do Jogo Limpo, tem o perfil também deles, e dá para você fazer pesquisas de se o que você está tomando é doping ou não, porque tem coisas, por exemplo, o corticoide hoje, dependendo do atleta, ele tem que justificar o uso, existem beta-bloqueadores que também tem que justificar o uso, então tem coisas, até bombinha de asma, se você não explicar, ele pode entrar no doping. Então tem várias drogas que não são para performance, que às vezes a pessoa também tem que ficar sabendo que é doping e às vezes não sabem. Sim. Ainda nessa questão dos medicamentos, né, nós estamos vivendo a era das canetas, né? Uhum. As canetas emagrecedoras. Qual é o impacto na saúde do corredor, da corredora, do atleta, não é? Da caneta? A caneta piora a performance, piora o estado geral da pessoa enquanto está fazendo uso dessas canetas ou não, Ana? Olha, essas canetas vieram para ajudar muita gente que está doente, né? Doente do quê? A obesidade, ela é uma doença. Então, a gente tem que dar realmente uma palavra positiva para o uso delas e eu sei que tem indicação real para as pessoas que precisam. Quando o atleta busca a caneta para perder um pouquinho de peso ou um pouco mais ali do que ele precisa para ficar mais leve para a corrida, tem que tomar um cuidado porque a caneta vai fazer você ter uma restrição alimentar e aí vai cair naquilo que a gente acabou de conversar de faltar energia para o seu esporte. Então, quando você está muito restrito, você acaba não entregando para o corpo as reais necessidades nutricionais que precisa para recuperação e para ativação muscular. Então, a pessoa vai se
lesionar por um negócio que chama déficit energético. Você está sem energia, sem nutrientes, e aí acaba tendo a lesão. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Durante um ciclo, durante um processo ali de treinamento, não faça restrição alimentar, não use caneta, não faça nada que o seu nutricionista não bata ali a sua meta calórica, porque senão é lesão. Então, a minha vírgula para as canetas são, se você está no macrociclo fora do seu ciclo e você quer perder 1, 2 quilos, 3 quilos ou muitos quilos, você usa isso fora da sua zona de treinamento, senão você vai se machucar. Mas se você precisa perder para a sua saúde, ali eu acho que a caneta ela é um subterfúgio que hoje está sendo usado, não é doping, então a literatura fala que a gente tem esse subterfúgio para ajudar na perda calórica, de peso no caso. Então a restrição só que eu faço é, durante o seu momento de competição do seu ciclo, não use, porque senão ela vai te tirar muita energia, né? Você vai ficar fraco e aí não vai conseguir entregar. Agora, sobre os efeitos colaterais, não temos literatura a longo prazo, é muito novo. Então, não sabemos o que vai ter para o futuro. Então, é muito recente ainda sobre o que pode acontecer a longo prazo com o uso. O que eu costumo recomendar é, se você precisa, busque um médico fora do seu ciclo para perder o seu peso, mas tente te parar assim que você conseguir chegar no seu peso. E aí entra a fase difícil, né? De você manter aquilo a longo prazo. Porque a obesidade é uma doença crônica, né? E é uma doença que necessita de várias frentes. Necessita da medicina, necessita da nutrição, do educador físico. Até psicológico, né? Acho que é até mais... psicólogo, né? A obesidade eu acho que é muito mais aqui, né? A gente buscar na comida a fuga para as nossas dores. Então, eu já tive 95 quilos, então eu buscava na minha ausência do esporte, porque eu estava pós-gestação, na comida, a sensação do bem-estar. Então, eu precisava buscar a minha felicidade, que eu não tinha na performance, comendo. Então, eu comia para me fazer feliz, e às vezes, quando eu estava um pouquinho triste, porque cuidando das crianças a gente acaba se descuidando, eu comia para ficar feliz. Então, era comer, né, para alimentar o seu emocional. Então, a maioria das pessoas que eu entendo que são obesas tem essa questão, mas, obviamente, também tem um pouco da questão da doença genética, existe genes que a gente vê que tem realmente na pessoa ali, que vem familiar, cultural também e emocional. E aí tem que trabalhar tudo isso, porque lá no esporte a gente vai ver a saída para muita coisa. Então, para essa perda de gordura, para ganho de massa, para manutenção óssea, cardiovascular. Então, o esporte eu vejo que é um remédio gratuito que a gente tem, mas só que tem que fazer o uso diário para poder ter resultado. É isso mesmo. Olha, eu quero deixar aqui o endereço da doutora Ana Paula Simões para você que está precisando aí de uma médica que é referência na área, referência na medicina esportiva, na ortopedia, mas que vai entender as suas dores literalmente, porque ela também coloca o corpo dela ali para o exercício, leva ao limite, então ela vai saber exatamente do que você está falando, do que você está sentindo. Está aqui o endereço da doutora Ana Paula Simões, referência em ortopedia esportiva, referência na medicina esportiva aqui no Brasil. Ana, foi muito bom te receber aqui, muito obrigado. Fico feliz. Desejar você uma ótima maratona lá em Chicago e que você continue salvando tanta gente aí das dores e dos problemas. Muito obrigado. Eu viu, que Ana? agradeço o convite. Obrigada, Capim. Muito bom. Olha, tá aqui os nossos endereços, estão aqui os nossos endereços digitais. Nos sigam aí, acompanhem os nossos programas. Compartilhe aí com os seus amigos, com os seus familiares. Caperwan semanalmente com um novo episódio, com uma nova entrevista, com conteúdo relevante para você acompanhar aí quando estiver treinando, no transporte público, no automóvel, em casa, a qualquer momento. Em todos os nossos canais você vai ter conteúdo relevante para colocar aí, potencializar o seu treino. E se você ainda não se mexe, não tem exercício, vem com a gente aí que a gente está aqui para te incentivar e para te dar muita coisa positiva. Até o próximo episódio, muito obrigado pela companhia, pela audiência e a gente se vê por aqui. Valeu!